Bom dia, está no ar mais um Tarobá Cidade. Hoje uma edição especial sobre o coronavírus, o assunto mais comentado em todo o mundo nos últimos dias. São muitas informações, algumas até desencontradas, que ao invés de esclarecer, estão confundindo e causando pânico na população. Para esclarecer e tirar suas dúvidas, hoje a gente recebe aqui em nossos estúdios um grupo de especialistas, tá bom? A gente vai receber o doutor Cláudio Rezende Neto, que é médico pneumologista, que já está aqui, a médica psiquiatra, doutora Fernanda Nadel, e o advogado, doutor Felipe Alcântara Rosa. Bom, o novo agente do coronavírus foi descoberto em dezembro do ano passado, após casos registrados na China. E ele provoca a doença chamada Covid-19. Faz parte da família de vírus que causam infecções respiratórias. Doutor Cláudio, bom dia, é isso mesmo? Bom dia, Sara, é isso mesmo. O corona foi essa cepa nova, né? Foi descoberta agora em Porque ele dezembro. já existia, né? Desde Sim, a década de 60. Desde 1960, nós já conhecemos o coronavírus. Ele é, na verdade, um vírus responsável pelos resfriados comuns. Tá. Muito comum, eu já devo ter pego, você já deve ter pego o coronavírus. Só que essa cepa em específico, ela tem um tropismo, uma afinidade. Em algumas pessoas, não só pela área superior, pela via aérea superior, nariz, garganta, mas pelo pulmão. Em 10 a 20% das pessoas tem essa afinidade por pulmão e acaba causando uma pneumonia, que é um quadro respiratório, uma pneumonia viral, que é um quadro respiratório mais grave. Daí a doença ser tão grave, porque é um vírus respiratório que tem uma transmissibilidade muito alta, né? Um vírus de resfriado. Como um vírus de gripe normal. Sim, de resfriadinho normal. Só que algumas pessoas vão acabar desenvolvendo pneumonia ou pneumonite por ele. Então, esse é o problema. E qual que é a probabilidade de uma pessoa desenvolver essa pneumonia? E ter um caso, assim, agravar o caso? Ainda não se sabe ao certo, mas 10 a 20% dos pacientes que pegam que se infectam com o coronavírus 19, eles desenvolvem, 10 a 20%, ficam com um problema pulmonar. E alguns poucos têm uma necessidade de buscar atendimento, ficam piores, ficam com falta de ar e têm necessidade de internação ou UTI que seja. Conforme mais alta a faixa etária, maior o risco de se desenvolver uma doença grave. A partir dos 60 anos é mais perigoso? A partir dos 60 anos. Pela OMS, idoso é todo aquele que tem a partir de 60 anos, né? A gente sabe que a mortalidade é mais alta mesmo a partir dos 80, né? Mas a partir dos 60 o risco já é aumentado. É por isso que na Europa, né, gente, tantos casos de morte, exatamente porque lá nós temos uma população mais idosa. Né? Então a gente fala assim, nossa, mas morreu tanta gente, mas morreu porque na Europa realmente tem-se uma população mais idosa. A Itália, se não me falha a memória, é o segundo país com mais idosos do mundo, só perde para o Japão. Então a pandemia, a epidemia lá foi mais grave também por causa disso. A gente chama pandemia porque já ficou enorme, tomou proporções alarmantes mesmo. Isso. Nós temos alguns casos confirmados. Ainda hoje, à tarde, nós teremos um novo boletim da Secretaria do Estado, né, que vai divulgar, atualizar esses dados. Nós temos casos confirmados no Paraná, são 12. 7 em Curitiba, 2 em Cianorte, 1 em Campo Largo, 1 em Pinhais e 1 em Londrina. Isso. Né? E esse caso de Londrina foi de uma mulher que estava na Itália e veio para o Brasil, veio para Londrina e trouxe o vírus. Isso. A gente tem que sempre lembrar que estar com o vírus não quer dizer que você vai para a UTI. Não quer dizer que você está gravíssimo e tem que ir para o hospital. Você pode estar com o vírus e desenvolver um resfriado comum. Né? Ficar com o nariz escorrendo, tossinha, dor de garganta, febre baixa, ser positivo e ficar em casa de quarentena. De quarentena. Isso, a quarentena, que dessa doença, a quarentena não são 40 dias, são 14 dias. São 14 dias. Isso. Tá. Se você tiver alguma dúvida, você quer saber alguma coisa, quer compartilhar alguma informação, você pode assistir o nosso programa pelo facebook.com/tarobalondrina e você pode tirar suas dúvidas ao vivo aqui com os nossos especialistas. Dr. Cláudio, em Londrina, a gente tem 11 casos ainda que não foram confirmados, tá? Quanto tempo demora para esse diagnóstico? Olha, vai depender do laboratório. Tem diagnóstico que sai mais rápido, tem diagnóstico que sai mais devagar. Mas mais rápido quanto? Porque tá demorando demais, doutor. Tá demorando demais. A sua ansiedade é a nossa ansiedade. Eu tenho certeza.
O importante é que, assim, ao ser consultado por um médico e o médico ver pela epidemiologia que o paciente tem epidemiologia, viajou, entrou em contato com alguém e tem sintomas clássicos, ele já está em quarentena o paciente. Tá. Ou já inicia o tratamento, que seja. Independente do resultado do exame, o paciente já é encaminhado para tratamento ou para quarentena. Independente. Então, o resultado, ele serve assim mais para jornal mesmo, para dados epidemiológicos. Mas para o paciente em si, não vai fazer diferença nenhuma na vida. Não tem um remédio contra isso? Não existe ainda um remédio específico. Vários estão sendo pesquisados, vários. Eu recebo por dia 4, 5 artigos do mundo inteiro, que cada um está testando uma droga nova. Tem várias drogas. Rússia, China, já ouvi Estados vários. Unidos já está com protocolo, cada um tem um protocolo. A gente já tem o nosso protocolo aqui no Brasil. Mais importante, a gente já sabe algumas drogas que o médico não pode dar em vigência do vírus. E isso que é importante também. E o tratamento, por enquanto, é um tratamento de suporte. Se está com falta de ar, oxigênio, se for o caso de dessaturação, está com insuficiência respiratória, intubação orotraqueal e UTI e assim por diante. Nós temos uma pergunta no Facebook, é do Fernando, tá aí no vídeo, olha só, Fernando Vieira Dias. Eu queria saber se as pesquisas relacionadas à vacina realmente estão adiantadas. A gente tem essa informação, doutor? Não tenho essa informação. Eu sei que está sim se pesquisando muito sobre vacina. É que é complexo, né? Para se produzir uma vacina é muito complexo. Demais. E não vai dar tempo de testar e saber se a vacina vai promover uma real proteção. Porque cada vacina tem o seu modo de operar. Tem vacinas de vírus vivo atenuado, vacinas de vírus morto e assim por diante. Muito importante lembrar que a vacina da gripe, ela não protege contra coronavírus. Gripe é outra doença, é o vírus influenza. Influenza A, influenza H1N1. Né? Aquela suspirada. Isso. Bom, eu sei que na China, hoje mesmo eu estava lendo uma notícia que na China eles estão com um teste de uma vacina e já foi autorizada para teste em humanos. Tá? Hoje mesmo essa notícia. Então, quem sabe a gente consegue ter logo realmente essa vacina para o coronavírus. Lembrando que é uma vacina para prevenção, para você não pegar. Quem já está com o coronavírus não vai adiantar. Já pegou. Quem pegou, já pegou. E quem pegou não pega mais? Tem uma música que fala assim. eu tento ser séria, mas eu não consigo, gente. Eu vou na piadinha. Mas é que eu quero saber, se você teve coronavírus, você pode ter novamente igual uma gripe comum? Não se sabe ainda. Não se sabe, porque o vírus de resfriado é um vírus de alta transmissibilidade e um vírus que ele tem uma mutação muito rápido. Por que, por exemplo, que não existe ainda vacina para o HIV? É um vírus que se muta muito rápido, faz muitas mutações. Então é difícil você fazer uma vacina. A gente ainda não sabe do coronavírus, né? Acabou de começar aí, tem 2 meses, E a gente teve uma 3 informação meses. agora aqui, uma produção passou, que na China já teve uma pessoa que pegou 2 vezes, pela segunda vez, o coronavírus. Ou seja, quem pegou, pode pegar de novo. Pode pegar de novo. Ah, meu Deus. Muitas pessoas redobraram os cuidados com os animais de estimação por medo do coronavírus, mas não há evidências científicas de que cães e gatos possam contrair ou transmitir a doença. Ter cachorros em casa exige dedicação. Só que agora, além das preocupações normais da rotina, tem muito dono de pet com a pulga atrás da orelha por outro motivo. Essa doença que é uma incógnita para todo mundo, até para a gente, né? E tem muita notícia controversa nas redes sociais falando que passa para cachorro, que não passa. É bem confuso, na verdade. O alerta do contágio de animais de estimação pelo novo coronavírus ganhou força depois que um cachorro testou positivo para a doença em Hong Kong. O cão ficou em quarentena, mas não apresentou os sintomas do Covid-19, o que indica que o nível de infecção foi baixo. Mesmo assim, o caso acendeu o sinal de alerta entre os donos. Alguns só têm levado os animais para passear usando máscara sobre o focinho, o que para essa veterinária é um certo exagero. Que a princípio os cães não são capazes nem de se infectar as pessoas e nem infectar as pessoas. Então não precisa de alarde, pode continuar a vida normal, sem máscara para os cães, até que se prove o contrário. É assim na medicina, não há de ser diferente na medicina veterinária. Infecções provocadas por outros vírus da família corona são comuns entre os cachorros, mas até agora não há evidências científicas suficientes de que os animais desenvolvam os sintomas do Covid-19. Corona que pega humanos, o que pega cão, pega o cão. Isso é muito importante a gente falar. Até agora é o que a gente sabe de verdade. O cão
não pega o Covid-19. Mas os especialistas concordam que a prevenção nunca é demais. Algumas dicas simples são evitar beijos e lavar as mãos com sabão após tocar nos animais. Aqueles donos mais preocupados podem limpar as patas dos cães após os passeios. Pets de pessoas infectadas também devem ser mantidos em quarentena. Dicas que a Lorena pretende incluir na rotina com seus cães daqui para frente. Tá lavando a mão direto, bastante álcool. Se eu fico doente, quem cuida deles? Né? Tem que ter alguém para cuidar deles. Doutor, então, na verdade, os cães e gatos, os animais não vão transmitir o coronavírus. Animais não são reservatórios dessa cepa específica de coronavírus. Isso significa o quê? Eles não podem pegar a doença e transmitir a doença. Mas eles podem ficar com os vírus na superfície, né? No pelo e tudo. Então, espirrei, né? Espirrou. Coloquei a mão no meu cachorro, no meu gatinho. Coitado. Tá lá. Virou uma superfície contaminada. Contaminada que outra pessoa pode pegar, aí sim. Daí sim. Então, acho que igual para tudo, se restringir o contato, ter bastante higiene, lavar as mãos antes e depois de pegar no animalzinho. Doutora Fernanda Nedel, médica psiquiátrica, também está ao vivo aqui com a gente. Doutora, aí começa já uma coisa meio patológica, né? Fica uma coisa doença, começa a criar esse pânico nas pessoas e a gente está vivenciando isso, né? Sim, Bom Sara, dia. Bom dia, né? Nós estamos vivenciando isso sim, porque toda situação desconhecida, ela nos gera medo e ela nos gera ansiedade, o que é normal, né? A gente ficar preocupado com o desconhecido. O problema é que algumas vezes esse medo fica exagerado, essa ansiedade fica exagerada e acaba que a gente está no meio de uma situação de pânico e desespero. E que isso leva algumas vezes a gente não ter atitudes que fazem a gente enfrentar o problema, mas que às vezes simplesmente vão piorar as coisas, né? Que é o que a gente vê acontecendo. Eu vou comprar tudo que eu posso, vou comprar todo o álcool gel, porque eu tô desesperado que eu vou ficar sem. Mas você esquece que se o outro não tiver álcool gel também, se o outro não tiver em casa, isso, né? Porque o que você precisa é que todo mundo se cuide junto, né? A gente sabe que nessas situações, pessoas que às vezes têm já quadros de ansiedade ou que estão em tratamento, mas que ainda não estão tratando, que às vezes nesses períodos elas têm uma chance maior de acabar piorando, apresentando sintomas. Então, o que a gente tem que fazer nessa situação? A gente tem que procurar fontes confiáveis para nos informar antes de qualquer coisa. E a gente tem que estar procurando saber o que eu posso fazer. Então, eu preciso lavar minha mão. Esses dias minha filha chegou, eu quero lavar a mão e passar álcool gel. Eu falei, não álcool gel é para quando a gente sair. Agora você lava muito bem a sua mão em casa. Então, assim, a gente tem que saber o que realmente a gente precisa fazer nesse momento e como a gente pode contribuir para cuidar da nossa saúde, da nossa família e da nossa comunidade. E não ficar focado só nisso, porque se a gente ficar o dia inteiro vendo no WhatsApp, no Facebook, na televisão, notícias ruins, louca, né? A gente fica. Então, assim, o que a gente faz para manter a nossa saúde mental? Além de procurar fonte segura de informação, não focar em outras coisas. Então, vamos ouvir a música que a gente gosta. Algumas pessoas estão em casa, então vamos ler um livro que está atrasado, vamos assistir uma série que está atrasada, vamos fazer coisas que ajudam a gente a relaxar, vamos conversar mais sobre outras coisas e tirar um pouco o foco do coronavírus, né? Vamos procurar fazer atividade física dentro daquilo que a gente está conseguindo fazer. Às vezes você não pode ir para academia, mas então vamos tentar fazer na sala de casa, no quintal que a gente tem, porque isso ajuda a gente a manter a nossa saúde, ajuda a gente a tirar o foco disso, né? Vamos procurar fazer meditação, porque isso tudo ajuda a gente a manter a nossa saúde mental, que também é importante. E quem tem a sua crença, ajoelha e ora e reza, porque a gente precisa também pedir proteção para Deus. Com certeza, espiritualidade sempre ajuda. Nunca é demais, né? Não. Doutora, a gente está com mais uma pergunta no Facebook. Pode colocar ali para mim, fazendo um favor, para a gente ver então o que as pessoas estão perguntando. A Luciana Silva David. Bom dia. Para quem tem rinite alérgica e os sintomas são quase igual, o que fazer? Eita, dá para confundir? Olha, é difícil. É porque assim, o resfriado comum, que é o sintoma do coronavírus, ele vem às vezes com uma febre baixa, um nariz escorrendo e uma tosse. A pessoa que já tem rinite, ela sabe que a rinite de manhã ela tá boa, à tarde o nariz não tá mais entupido, à noite entope de novo, passou alguém com perfume e ela já começa a espirrar, então a pessoa vai saber se a pessoa sabe quando é um resfriado ou quando é a rinite crônica dela que está agudizando. Mas existem alguns outros pacientes, por exemplo, assim, os asmáticos, que não têm tosse e começam a desenvolver tosse.
ou que não têm falta de ar e começam a desenvolver falta de ar. Os pacientes respiratórios em si, eles têm que ter uma preocupação de se cuidar mais, de se entender mais e, se tiver qualquer sintoma, se isolar em casa. Tá certo. No próximo bloco, como fica a situação no trabalho com o coronavírus? A gente vai descobrir depois do intervalo. Não saia daí que eu volto já.